A inteligência artificial avançando rápido, o mercado de trabalho brasileiro entra em alerta para explicar os impactos. A gente conversa agora com a Juliana Mendonça, advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, Juliana. Boa noite, é um prazer poder falar com vocês. Prazer é todo nosso. Eu já começo com uma pergunta, Juliana. Corremos o risco de a inteligência artificial ocupar o nosso espaço? É a pergunta de milhões, né? É possível, sim. Não todos os trabalhos serão substituídos, mas é necessário que as pessoas tenham aptidão para adaptações. Agora, Juliana, países de renda média como o Brasil, os riscos associados a esse processo podem ser mais elevados? Tem estudos que o Brasil tem perspectiva de até nos próximos 10, 20 anos mudar, perder mais ou menos 50% dos postos de trabalho. Mas não significa que não existirão mais esses postos de trabalho. Pode ser que eles sejam modificados para que haja mais utilização de tecnologias, de inteligências artificiais, big data. Agora, Juliana, há empresas que analisam funcionários por inteligência artificial e até recomendam uma demissão pela produtividade ou não de um funcionário. Esse tipo de avaliação fere princípios éticos na relação empregado-empregador? Esse tipo de análise, porque a inteligência artificial ela é treinada pelo ser humano. Então, o ser humano ele vai trazer indicativos ali do que ele quer que seja observado naquele montante, no momento da demissão, no momento do feedback. E essa montagem de acordo com a inteligência artificial, se ela for discriminatória, é um perigo. Ou se ela for abusiva também, porque a Justiça do Trabalho, ela continua sendo a nossa balizadora para preocupação quanto aos trabalhos humanos. Então, se isso acontece, a empresa fere com a lei ao tentar analisar um empregado a partir de atuação com inteligência artificial, é isso? Não apenas analisar, a forma, o excesso, dependendo do excesso como for feito, isso pode ser considerado discriminatório. E aí sim, mas não, está só analisando os índices de produtividade e isso gerou uma baixa produtividade e ocorreu a demissão por baixa produtividade, isso aí não seria um fato de discriminação. Ocorreria mesmo se não fosse a inteligência artificial, o ser humano poderia fazer esses indicativos para esse tipo de demissão. Então, isso não seria um problema. E tem sido cada vez mais realidade nas empresas. O que não pode ocorrer metas excessivas de modo a trazer adoecimento, especialmente psíquico, no ambiente psicossocial daqueles trabalhadores. Agora, Juliana, esse assunto carece ainda de regulamentação no Congresso Nacional, né? É interessante porque a gente vê vários pontos da inteligência artificial em vários aspectos, não só no que a gente está tratando aqui, mas carece de o governo brasileiro, o Estado brasileiro, o Congresso Nacional se debruçar para poder fazer o quanto antes uma regulamentação, né? Sim, o STF já tem um artigo, o STF não, desculpa, a Constituição tem um artigo que prevê a preocupação da mecanização no trabalho. Só que isso nunca foi regulamentado. Então, precisa, sim, sem sombra de dúvida, que haja uma forma de proteger esses trabalhadores, até porque se existe muito mercado, muito produção e tiver pouca gente para consumir, deixa de ser interessante. Então, o mercado de trabalho, sim, ele é extremamente necessário, inclusive em países como o nosso, subdesenvolvido. Ok. Juliana Mendonça, muito obrigado, viu, pela presença aqui no SBT News. Uma boa noite e até a próxima. Obrigada, boa noite. Até mais. Boa noite, até mais.